Boa noite, igreja. Graças a paz. Tudo bem? Essa é uma noite maravilhosa, uma noite de celebração. Nós estamos aqui para exaltar e honrar o nome do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Se você puder, se quiser ajoelhar, vamos estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, diante da Tua presença nesse momento, Senhor, nós queremos, Senhor, honrar a Ti. Queremos nessa noite, Senhor, glorificar o Teu nome, meu Pai, engrandecer a Tua santidade e a Tua majestade, dizer que o Senhor é soberano, é digno de toda honra, digno de todo louvor, ó Pai. E nessa noite, Senhor, queremos apresentar nossas vidas, nossos corpos, Senhor, ó Pai, como sacrifício vivo e louvor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Recebe a nossa oração. Permita-nos, Senhor, nesta noite, como igreja, como corpo, entrar num lugar que é somente Teu, contemplar a Tua santidade e diante dos querubins, dos serafins, Senhor, Te adorar. Ó Pai, vem nesta noite tocar os nossos corações. Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo, todo aquele que entrou neste lugar com um pensamento, Senhor, ó Deus, ó Pai, de preocupação, um pensamento, Senhor, ó Pai, ó Deus, de desistência, nós queremos essa noite, Senhor, ó Pai, declarar a vitória do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, ó Pai, prepara os nossos corações para adorar ao Teu nome, para engrandecer a Ti, Senhor. Coloca-nos, Senhor, ó Pai, diante do Teu altar. Vem, Espírito Santo, e toma este lugar. Este lugar é Teu. Acampa os Teus anjos nesse lugar, com curas, com sinais, com maravilhas, com poder, ó Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam no Teu altar para render-Te a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, a santidade e o poder a Ti. Nós louvamos ao Teu nome, porque sabemos que Tu és o nosso Deus e não há outro como Tu, Senhor, ó Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, sara o nosso coração. Senhor, ó Pai, ouça a nossa voz, recebe nosso louvor, fala conosco nesta noite. Venha, Senhor, ó Deus, nos confrontar com Tua palavra. Que este lugar se torne nesse momento um local de adoração, um local de entrega. Em nome de Jesus Cristo, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre este lugar. Leva-nos a possuir a herança que temos em Ti. Faz fluir do nosso interior a Sua palavra e poder, rios de águas vivas, fontes de alegrias. Vem o Senhor transbordar em nós nesta noite. Vem nos fazer, Senhor, ó Deus, verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, nos preparando para a semana, nos preparando para o mês, nos preparando para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai cumprir até a volta de Cristo Jesus. E nós cremos nisso, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o Seu nome. Amém? A palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 4, que quando aquela mulher se encontrou com o Senhor ali naquele poço, e ela fez uma questão, levantou uma questão com Ele e disse: Senhor, os nossos pais dizem que aqui, esse lugar é o local que devemos adorar, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, eis que digo uma verdade, que não é nem neste monte e nem em Jerusalém que vocês adorarão, porque nós adoramos o que cremos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas chegará a hora em que os verdadeiros adoradores, esse que o Pai procura, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa promessa se cumpriu em nossas vidas, porque hoje o Espírito Santo habita em nós. Hoje somos o templo vivo do Senhor.
Hoje nós somos aqueles a quem o Pai procura para que o adorem em espírito e em verdade. Hoje você é convidado nessa noite a adorar ao Pai, a render louvor a Ele, a engrandecê-lo, a exaltá-lo. Porque você é aquele que o Pai procura para ser um verdadeiro adorador, que adore o Pai em espírito e em verdade. Se você quer isso, dê glória a Deus, dá uma palma de palma ao Senhor, salva Ele com suas palmas, glorifique o nome do Senhor, porque você é um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Amém. Aleluia. Tem uma coisa que nós faremos lá no céu, junto com os serafins, os querubins, que é cantar, adorá-lo. Então aqui vamos praticar um pouquinho, né? Porque lá em cima, Aleluia. lá em cima será um grande coral, uma imensa adoração. Ele quer ouvir de você hoje. Então adore. E a música que nós queremos cantar, Os Anjos Te Louvam. Vamos lá? Glória a Deus. Você
Nós servimos, e o Renan pregou no domingo passado, sobre os atributos de Deus. Ele não negocia comigo, com você, que é a soberania dele. Uma das coisas era a soberania dele. Onipotência, onisciência. Isso é maravilhoso, pensarmos na grandeza do teu Deus. Às vezes ficamos no nosso mundo limitado a algumas situações, esquecemos que o teu Deus, o Deus que eu tive, que você serve, Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pensamos, cremos e queremos. Então, diga comigo assim, ó, Ele é. Vamos lá, mais forte. Ele é. O grande eu sou. Adore o Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Santo, Senhor. Quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, criativo, não há outro, poderoso. O mundo ama sem verificar, ver nossos seios sem vir outra vez em uma só voz. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, criativo, não há outro, poderoso, grande eu sou, Santo, Santo, poderoso, grande eu demônios fugirão ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada existirá ao seu poder e na presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou.
diante da presença do grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Vamos continuar adorando. Demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Céus. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Céus. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Céus. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Céus. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Não me importa as circunstâncias, o teu milagre está no altar. O que nós não podemos recuar é da presença de Deus. Não há nada que comprove, não há a menor possibilidade. Em João 15:5 diz: sem mim nada podes fazer. Eu não sei o que você tem pedido ou tem esperado, mas eu sei que é na presença de Deus que há o milagre. Acredite, dê uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Adoremos. Atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem pra me guiar, socorro presente em meio à aflição. Sei que em ti posso confiar. Sei que em ti posso confiar. Ainda que esteja andando em dor, sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado.
o teu pai não tem mais ouvido a tua voz no lugar secreto. Talvez você, por circunstâncias muitas, tenha largado de orar, de ler, e você se sente distanciando da presença dele. Ele manda te dizer: volte ao primeiro amor. Talvez faz tempo que não choramos mais na presença do Pai. Nada mais nos toca, nada mais nos sensibiliza. Estamos apáticos, vivendo um evangelho totalmente sem graça. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você também? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Cantem todos. For
existe um lugar. E nós estaremos lá em nome de Jesus. Além de tudo, da dor, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então todas as coisas aqui que nós passamos são coisas triviais diante da glória eterna que nós estaremos lá junto com Ele, além do rio azul.
Glória a Deus. Meus irmãos, ficaríamos horas aqui. Mas obrigado, podem sentar. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. A gente poderia ficar adorando a Deus aí a noite toda, né? Uma coisa maravilhosa, poder adorar o Senhor dessa maneira, né? Coisa linda. Deus abençoe aí aos levitas aqui. E glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por Deus ter trazido você aqui nessa noite para adorar a Ele, para dedicar a Ele alguns momentos de adoração. Afinal de contas, você foi criado para adorar o Senhor. Amém? Estou feliz aqui de ver o pastor Paulo Júnior, a sua família, né? Sua esposa, seus 2 filhos aqui. Glória a Deus por isso, né? E está saindo aí candidato a vereador na cidade de Osasco. Vem cá, pastor, vem cá com a família. Pastor Paulo Júnior é um dos pioneiros aí da cidade de Osasco, né, pastor? Diretor, né? Diretor, presidente lá da Folha Evangélica, né, pastor? E está saindo candidato a vereador na cidade de Osasco. E como domingo que vem já é eleição, nós vamos lá cumprir com o nosso dever, né, de votarmos, escolhermos todos aqueles que estarão aí governando tanto a cidade quanto a nossa, né, a nação aí, né, cidades aí, que é para governar, para prefeito e vereador. Então assim, semana que vem você possa, não sei se você já escolheu o seu candidato, mas que você possa escolher com sobriedade aí, com discernimento, né, porque candidato tem bastantes, né? Candidato tem bastantes, mas que você possa ter critérios para poder escolher seu candidato aí. Eu fico feliz aí pelo pastor Paulo Júnior, né? Aqui com a família, aqui, tá só de passagem, porque vai passar em outros lugares ainda, né, pastor? Meus irmãos e irmãs, a paz. Amém. Uma alegria retornar a essa casa de oração. Aqui eu estive há muitos anos. Era um momento de tristeza, quando Deus recolheu o seu servo, o pastor Gilson. E hoje aqui estamos, neste culto celebrativo. Parabéns, equipe de louvor. Cantam com graça, com afinação e com unção. Obrigado, pastor, todo carinho. Os irmãos estejam orando por nós, para que o Senhor faça segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. A nossa irmã Adelaide, no final do culto, estará entregando o nosso material. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Quero fazer uma oração aqui pelo pastor, né, para que seja feita realmente a vontade do Senhor, né? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo Deus maravilhoso que tu és, ó. Aqui o teu servo, ó Pai, estará saindo aí, ó Pai, na busca por uma vaga ali, ó Pai, na Câmara Municipal de Osasco, Pai, essa cidade a qual nós amamos, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida do teu servo, a tua família, a família dele aqui, sua esposa, seus filhos, ó Deus, e que o Senhor possa lograr êxito, ó Pai, nessa empreitada, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, crendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus, Pai, o Deus que faz, é o Deus que faz o milagre acontecer. Então que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus, guardando, protegendo, livrando a família, Pai, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida do teu filho, pela família dele, em nome de Jesus, Pai. Amém, glória a Deus. Pastor, Deus abençoe, que o Senhor possa estar abençoando aí nessa empreitada aí, em nome de Jesus, que dentre os 21 vereadores da cidade de Osasco, 21, né? Uma cadeira seja sua lá, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar aqui
Quero chamar aqui nosso irmão Dori. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz em nome de Jesus, amém? Graça e paz em nome de Jesus, amém, igreja? Oh, glória. Maravilha, meus irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, adorando esse Deus, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração, amém, meus irmãos? Mas, irmãos, eu não quero me alongar muito, eu quero falar rapidamente aqui dos nossos dízimos e ofertas nessa noite, para Deus abençoar a sua vida, amém, meus irmãos? E eu quero já colocar algo para vocês, irmãos, algo que é para você pegar rapidinho aí, colocar na tua vida e você entender como é bom e porque é maravilhoso a gente ser um dizimista, um ofertante da casa de Deus, amém? Porque olha só, irmão, vocês vão concordar comigo aqui. A pandemia está aí dominando o mundo. A crise está instalada no país e no mundo. E se nós formos observar, se a gente se atentar aos acontecimentos e olhar para as nossas vidas, nossa casa, nossa família, Deus tem nos provido. É verdade ou não é? Agora deixa eu te falar, irmãos, o diferencial de vocês aqui para os que estão lá no mundo. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Amém? Vocês trazem o dízimo, vocês devolvem o dízimo de vocês e vocês ofertam a casa do Senhor com alegria. E quando vocês estão fazendo isso, irmãos, automaticamente vocês estão ali no mundo espiritual, colocando ali uma proteção sobre a sua casa, a sua família e a sua situação financeira. Porque a palavra do Senhor nos ensina, olha, fazei prova disso, e eu vos abrirei a janela do céu, eu vos abençoarei, e por sua causa eu repreenderei o devorador, o ceifador, ele não vai tocar na vida de vocês. Amém? Então entenda isso, irmãos, mantenha sempre isso na vida de vocês, a fidelidade, e acima de tudo, confiança em Deus. Confia no Senhor sempre, irmãos, não tenha medo. A crise está aí, a dificuldade está aí, mas não deixe de ser fiel ao Senhor, porque Ele nunca vai deixar de ser fiel a vocês, amém? E só para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu vou compartilhar algo com vocês aqui, que está no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, nos diz assim, olha, mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansioso no ano da seca, e nem deixará de dar o fruto. Amém, meus irmãos? Vocês nunca deixarão de dar o fruto de vocês, porque vocês são benditos, porque confiam no Senhor. Amém? Mantenha essa fé de vocês. Mantenha a fidelidade, a generosidade no coração de vocês. E vocês vão ver que nem no tempo da seca, como nós estamos passando, nós vamos deixar de ser verde e de dar o fruto. Amém? Preparem, por favor, o seu dízimo, a sua oferta nessa noite, em nome de Jesus. Delaide, traz minha carteira, por favor, amor. Obrigado, te amo, viu? Obrigado, viu, meu amor? Você é linda. Você é linda, maravilhosa. Paga a tua carteira. É isso aí, Dani, beleza dos nossos. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Irmãos,
Irmãos, levante aí rapidamente o seu envelope para o céu, seu dízimo, a sua oferta. Irmão Doria não trouxe nada hoje. Olha só, irmão, Deus conhece os nossos corações. Amém? É como eu falo sempre, quando a gente vai dizimar e ofertar, o Senhor já está olhando para o nosso coração. Ele não está olhando quanto você vai dar, quanto você vai deixar de dar. Ele olha para o coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, que estamos reunidos em Tua santa e adorada presença nessa noite. Pai, já Te louvamos, já Te adoramos aqui, declaramos, ó Pai, em nossos louvores, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Mas queremos nesse santo momento, ó Pai, Te apresentar aqui os nossos dízimos e ofertas dessa noite. E eu já quero também, Senhor, Te apresentar a cada dizimista e ofertante da Tua casa. Pai, eu Te peço em nome do Senhor Jesus, receba aqui nesse momento os nossos dízimos e ofertas, que venha chegar ao Teu trono de glória e poder como um aroma suave, que muito Te alegra e Te agrada. E já Te peço também, ó Pai amado, abençoa cada dizimista e ofertante da Tua casa. Coloca portas abertas diante dele, meu Deus. Aquela causa, Senhor, a qual esse meu irmão, essa minha irmã está orando, que o Senhor já venha estar atendendo, que o Senhor já venha, meu Pai amado, em nome de Jesus, estar respondendo a oração desse Teu filhinho, dessa Tua filhinha, em nome de Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos nessa noite, Pai. Receba, Senhor, e abençoa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, os diáconos vão passar aí o cestinho, aí você pode estar devolvendo o seu dízimo, aí colocando a sua oferta. Obrigado a todos e Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vou deixar já minha Bíblia aberta aqui. O final de semana foi meio corrido. A minha irmã, a Dilza e o Mário, né, que são membros daqui, fizeram 30 anos de casamento. Eita glória! Meu Deus! E a gente foi para um sítio aí comemorar. E saímos de lá quase 4 horas da tarde, porque tínhamos que estar aqui praticamente 5 horas aqui na igreja. Então foi meio puxado aí. Mas glórias a Deus por isso. Essa semana também foi aniversário da irmã Maria. Aleluia! Eita glória! 72, né, irmã Maria? 52. Silvio, pega a cesta aí, deixa eu falar com ela aqui. Vem cá, meu anjo. Patrimônio aqui da nossa igreja, né? 72, irmã Maria? Que bênção! Né? Saiba que a gente se sente muito honrado com a presença não só da senhora, o irmão Hélio ali também. E eu tenho um carinho e uma gratidão imensa, né, pela senhora, pelo irmão Hélio, por toda a família, né, até o Marcos. Eu fico muito feliz de estar aqui já há tantos anos e nunca passou pela minha cabeça, vou sair, vou procurar outro lugar. Não, jamais. Isso aqui é a minha vida, minha casa, minha família. Nós ficamos sem tudo, né? Meu Deus do céu, ele é só reclamar. Oh Jesus, oh Jesus. Eita glória! Mas graças a Deus passou, né? Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Amo a cada um de vocês. Oh glória, aleluia! Jesus. E também foi o aniversário da Zazá, que está no sítio, não é? Isso, da Stephanie. Stephanie, é da Stephanie? Da Stefano, ali, Patrícia Stefano ali, fez aniversário. Bênção, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar.
Não, eu quero fazer uma oração aqui, não só pela irmã Maria, mas pela vida de cada um dessas pessoas maravilhosas que fizeram aniversário essa semana, né? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, aqui a vida da nossa irmã Maria, que celebrou o aniversário, a vida da Patrícia Stefano, que também já fez, a vida da Zazá, nossa querida Zazá, Pai, o aniversário de casamento, ó Deus, do Mário, da Dilza, Senhor, são datas marcadas pela alegria, Pai, e pela Tua bênção, Senhor. E eu quero poder Te agradecer pela vida de cada um deles, ó Deus. E eu creio que essa alegria está no coração de cada irmão aqui da igreja também, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Derrama graça, Tua bênção, saúde, paz, alegria, o amor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Acrescenta dias de vida, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Deus aplaudir ao Senhor. Isso. Maravilha. Aleluia. Assim. Glória a Deus. Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aí no jeito, quero que você deixe sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 4. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui, uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 4. Isso. Melhorou. Êxodo, capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Se você quiser, pode acompanhar no telão aí, ó. Se tiver sem Bíblia. Aí Moisés respondeu a Deus: o Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão? Respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor lhe disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Até aqui só. Amém? Uma das coisas, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite aqui, eu sei que todos aqui precisam e querem algo de Deus, amém? É uma pergunta que todos nós queremos algo da parte do Senhor. Quando a gente decide buscar a Deus, realmente é porque estamos com a necessidade de alguma coisa. Então, quando você decide buscar a Deus, é porque você está precisando realmente de alguma coisa. Até aí, meus irmãos, não tem nada de errado nisso. Você buscar a Deus por uma necessidade. E Moisés aqui, ele está num momento aqui em que Deus estava separando ele para que ele pudesse falar com o faraó a respeito da libertação do povo de Deus. E a única coisa que Moisés tinha naquele momento era o seu cajado. Só isso, só o cajado. Moisés não detinha de poder, não detinha de nada, somente o cajado dele. E ele primeiro questiona Deus, ele fala: eu vou lá falar com você. Eles não vão acreditar, não adianta, não vão acreditar em mim, não vão acreditar que o Senhor apareceu para mim, não vão acreditar no que eu vou falar. E Deus fala: o que é que você tem nas suas mãos? E ele responde o quê? Apenas um cajado. Ele tem apenas um cajado. Ó, o título da minha mensagem hoje é: o que Deus precisa já está com você. Aleluia.
Deus tinha uma grande missão através da vida de Moisés, como Ele tem na sua também, meu irmão. Não pense você que você está excluso daquilo que Deus tem. Você é o Moisés na vida de muitas pessoas. Você não tem noção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Tem muita gente que precisa conhecer o Senhor através da sua vida. Só que muitas vezes nós estamos que nem Moisés, né? O que você tem? Muitas vezes Deus fala assim: o que você tem? Aí você fala assim: eu não tenho nada. Deus tem colocado coisas nas suas mãos e muitas vezes você não está entendendo que o milagre que você precisa já está aí dentro de você. Mas é duro quando muitas vezes, meus irmãos, a gente sabe por que muitas vezes falta celebração na nossa vida? Por falta de reconhecimento. Não há celebração se não há reconhecimento. Às vezes a gente deixa de celebrar algumas coisas na nossa vida porque a gente não reconhece que tem. Preste atenção aqui, Talvez você está aqui nesta noite sendo abatido e acometido de sentimentos de desânimo, sentimentos de cansaço, frustração. Você está uma pessoa frustrada, você está uma pessoa cansada, você está uma pessoa desanimada. Mas deixa eu te falar uma coisa: sabe de onde vem esses sentimentos? Quando a gente deixa de colocar o nosso olhar nas coisas que nós já temos conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário e colocamos os nossos olhos naquelas coisas que estão nos faltando. A gente deixa de olhar para a lista das coisas que a gente tem e colocamos os olhos na lista das coisas que estão nos faltando. Aí geralmente vai o sentimento de frustração, de cansaço, de desânimo, vai tomar conta da nossa vida, porque a gente vai olhar para nós e vai começar a enumerar as coisas que faltam. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. E aí daqui a pouco você vai começar: eu estou na igreja há 1 ano, eu estou na igreja há 6 meses, eu estou servindo a Cristo há 2 anos, eu estou assim, e a minha vida parece que não anda para frente, parece que anda para trás, parece que eu estou estacionado, né? Aí você começa a comparar a tua vida com outras pessoas. Aí você fala: eu estou na igreja servindo a Deus e minha vida está assim. E o outro que está fazendo pecado, está pecando, parece que a vida dele está tudo dá certo. Aí você começa a olhar para essas coisas aí e deixa de olhar para as coisas a qual Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, a qual está à disposição de você. Aleluia. Nós não éramos ninguém, hoje nós somos um alguém. Glória a Deus. Nós não tínhamos nada, hoje nós temos tudo. Nós estávamos perdidos e hoje nós temos salvação. Nós estávamos condenados, mortos pelos nossos delitos e pecados. E hoje nós temos a possibilidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Oi. Queremos mais o quê? Moisés, na verdade, ali, ele estava apenas com o seu cajado. Apenas com o seu cajado. E nós temos, meus irmãos, nós temos muita facilidade para ignorar o pouco que temos. Nós temos muita facilidade. Na verdade, muitas vezes parece que a gente tem uma impressão que a gente quer que Deus já dê o plano e a execução, tudo. Às vezes a gente fica assim: Deus, por que eu moro na área livre? A gente fica assim: por que eu nasci pobre? Por que a gente fica com essas indagações, né? Por que eu nasci ali? Eu não poderia ter nascido numa família melhor? E às vezes, meus irmãos, aí bate aquelas coisas, né? O pai da gente não é bom, a mãe não é bom, a família não é bom, o bairro não é bom, nada é bom. A gente sempre acha o que os outros têm melhor que o nosso. Mas não é isso, meus irmãos. Preste bem atenção. Hello. Não é onde você nasceu. Você pode ter nascido na área livre, não tem problema nenhum nascer de família pobre. Você nascer numa família pobre, não tem problema nenhum. O negócio é você morrer na pobreza mental. Essa que é o grande desperdício da sua vida. O problema não é você ter nascido numa periferia. O problema é você morrer com a mentalidade da periferia. Aí
aí é um desperdício na tua vida. O problema não é você achar que você é discriminado pela sociedade, porque você é de cor, porque você é isso, porque você é aquilo. O problema não é isso. O problema é você achar que isso aí é o seu limite e pronto, acabou. Moisés, ele só tinha um cajado, e Deus fala para ele, fala, opa, o que você tem vai ser o necessário. Às vezes você está aqui nessa noite, talvez você tenha orado, pedindo coisas a Deus, Deus me dá, não tem nada de errado em pedir algo a Deus, mas quando a gente deixa de reconhecer o que já temos, muitas vezes Deus vai dizer assim, já te dei tantas coisas e você não aprendeu a celebrar o que eu te dei, e você está me pedindo mais. Meu Deus. Eu não vejo gratidão em você pelo pouco que eu já te dei. Eu não vejo celebração pelas coisas que eu já fiz na tua vida sem você merecer. Eu não vejo celebração. E você está me pedindo mais. Será que isso aí acontece com a gente, meus irmãos? Será que isso acontece com a gente? Não é verdade? Às vezes a gente deixa de celebrar o que já foi conquistado na cruz do Calvário por mim e por você, e a gente fica com cara de pedinte a Deus. Senhor, eu tenho só um cajado. O que é que você tem aí? Com você? O que é que você tem? Aquele cajado significava duas coisas. Aquele cajado na mão de Moisés tinha um significado muito importante. Primeiro, significava o trabalho de Moisés. Ele com o cajado na mão, automaticamente as pessoas identificavam ele. Esse aí é um pastor de ovelhas. Aquele cajado na mão dele tinha um significado, significava o trabalho de Moisés. Então, diferenciava, tinha uma identificação. Aquilo que estava nas mãos dele, aquilo que pertencia a ele, aquilo que ele fazia. Aí a gente quer ser conhecido através do quê? Quando a gente ignora os dons e os talentos. Meu Deus. A gente quer ser reconhecido através do quê? Quando a gente ignora dons e talentos. Aquele cajado tinha era o trabalho de Moisés. Identificava ele como um pastor. As pessoas olhavam e falavam, opa, esse camarada é um pastor, hein? Quando as pessoas olham para você, identifica você como? Aquele cajado tinha um outro significado. Segundo a tradição hebraica, o pastor só podia ter um cajado durante toda a sua vida. Olha que coisa interessante, hein? Só podia ter um cajado durante toda a sua vida. Quer dizer, aquele cajado ali, aquele cajado diariamente, é como se fosse um diário nas mãos de Moisés. Um diário talhado na madeira. Só podia ter um cajado durante toda a sua vida. Ou seja, não era a tradição, não era para ficar trocando. Aí a gente troca, né, meus irmãos? A nossa vida é um rol de começo sem fim. A gente entra, né? A gente entra e nunca, a gente entra e nunca fica. A gente não cria raízes. A gente troca. E não é isso que Deus quer fazer de mim e de você. Deus colocou um talento especial na tua vida. Deus colocou um talento especial na tua vida e através do teu talento.
através dos seus dons. Moisés com aquele cajado ali, e pela tradição só podia ter um, não podia ter mais, podia só ter um. Ou então, tipo assim, cuida disso que você tem. Você não pode estar trocando de cajado, não. Então cuida. Aquilo ali, na verdade, nos obrigava ao pastor, e no caso aqui Moisés, obrigava ele a ter cuidado. Cuide do seu cajado. Você não pode ficar trocando de cajado aí. Cuide do seu cajado. Então o pastor, ele tinha que automaticamente cuidar do seu instrumento. Eu estou falando de algo que pode mudar a sua vida. Eu estou falando de algo que pode mudar a vida de muitas pessoas. E Deus já deu a você, está com você, e muitas vezes você acha que você não tem nada. E Deus está falando assim, você tem, é algo que você não está reconhecendo. Aleluia. E quando não reconhece, não celebra. Quando não reconhece, não utiliza. Quando não utiliza, não tem benefício. Não tem benefício, não tem recompensa. Na verdade, Deus poderia dar poderes a Moisés ali, sem utilizar o cajado, poderia. Deus poderia dar qualquer outra coisa, mas Deus falou assim, eu quero fazer ele utilizar o seu próprio instrumento. Eu quero fazer ele utilizar aquilo que ele já usa durante a vida. Então muitas vezes você está pedindo algo a Deus, Deus está falando assim, preste atenção no que você já tem de bom. Preste atenção no que você já tem. Às vezes você tem um dom, você tem um talento para uma área, e muitas vezes você está quebrando cabeça em coisas que muitas vezes Deus está falando assim, o que você está fazendo nisso daí? Jesus. Porque muitas vezes você não está, algumas coisas não vão dar certo na sua vida, sabe por quê? Você está menosprezando dons e talentos numa área a qual Deus determinou para você, e é nessa área que as coisas teriam êxito, e você está tentando sucesso, felicidade, prazer, realização, tudo isso em outras coisas que não tem nada a ver com você. Aí sabe por que muitas vezes você não cria raiz em nada? Você já passou por 10 igrejas, você já passou em 20 ministérios, e até hoje você não sabe qual é o teu ministério. Você já passou em trocentas igrejas, até hoje você não se firmou em nenhuma. Você não tem uma profissão, você é meio auxiliar do ajudante, disso, daquilo, em tudo, mas você não é perito em nada. No que você é bom? Qual é a tua linha? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para tentar se achar nisso? Tem pessoas que têm uma facilidade de comunicação, fala de Jesus como se estivesse falando para outras pessoas, né? Uma facilidade, tem outras pessoas que já são mais, não é talvez essa área tão comunicativa, mas em outra pessoa vai bem, e muitas vezes você está querendo fazer o que você não tem tanta habilidade para fazer. Nem todo mundo foi chamado para ter esse dom e esse talento aqui, que nem eu já tentei fazer parte do grupo de louvor, não é mesmo. Quando eu falei, rejeitaram. Falaram, não, pastor, pelo amor de Deus, fica na sua aí. Graças a Deus, eu vi um irmão sincero, Deus abençoe a vida. Né? Então muitas vezes a gente muitas vezes quer fazer parte, só porque por status. Que legal fazer parte do grupo de louvor. Né? Que legal ser um pregador, um pastor. Para com esse negócio. O que é que você tem
habilidade, meu irmão, minha irmã. Talvez aí você está menosprezando ferramentas poderosas que Deus colocou na tua mão. Ei! É o seu dom. É o seu dom que trará prazer. É o seu dom que trará recompensa. E às vezes a gente deixa dom de lado, deixa os talentos de lado e a gente está lá envolvido com outras coisas que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver. O que é que você tem? O que é que você tem? Engraçado, né? Davi quando foi enfrentar o gigante Golias ali, ele usou o quê? Ele derrubou o gigante Golias com o quê? Uma funda. Mas Davi era o quê? Davi era perito naquele instrumento ali. Davi já era conhecedor. Davi era conhecedor, já manuseava aquela arma ali, aquela funda. Ele já era perito. E muitas vezes Deus está falando assim, ó, você está tentando derrubar gigante. Você está tentando derrubar gigante com coisas a qual você não tem habilidade nenhuma. Ei! Não despreze, não despreze o pouco que você tem. Não despreze o pouco que você tem. Não despreze as coisas que Deus já colocou na tua vida, nas tuas mãos. Não despreze, porque será através dessas coisas que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Não despreze. Glória a Deus. Aquele menino no deserto só tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar ali, como a Escritura cita, alimentou 5, a Bíblia cita 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Meus irmãos, com 5 pães e 2 peixes, é uma matemática meia doida. Aleluia. Talvez aquele menino poderia, quando perguntaram se alguém tinha alguma coisa para comer ali, mas qual é a finalidade de dar o que eu tenho aqui? Não, é que o mestre está pedindo, porque toda essa multidão está com fome. Ele poderia muito bem dizer assim, peraí, deixa eu fazer uma conta rapidinho aqui, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, é uma multidão dessa, se eu falar que eu tenho alguma coisa, é eu que fico sem, então eu guardo. E muitas vezes aqui, você está retendo o que Deus muitas vezes está dizendo assim, se você souber que eu sou capaz de fazer o milagre da multiplicação, meu Deus, você não teria medo nenhum de colocar nas minhas mãos. Jesus. E aquele menino simplesmente, ele atendeu o pedido e está aqui. O que eu tenho é isso aqui. Imagina se ele retesse, se ele segurasse, se ele ficasse só para ele, quantas coisas não acontecem porque a gente pensa primeiro na gente. Se eu ficar sem, Jesus, a gente pensa primeiro na gente, a gente não tem mentalidade de reino. A gente pensa primeiro na gente, não, aquele menino simplesmente, ele colocou à disposição de Jesus, e ele nem sabia o que iria acontecer. É maravilhoso quando a gente coloca o que temos nas mãos do Senhor, sem querer saber o que Ele vai fazer e de que jeito Ele vai fazer. Mas Ele colocou. O importante é isso. Aleluia. A Bíblia diz, em 1 Reis, falando da viúva de Sarepta, um texto muito conhecido, quando o profeta Elias chega naquela casa ali a qual Deus enviou, vai na casa de uma viúva,
Ele chega naquela residência e aquela mulher não tinha absolutamente nada. Ela apenas disse para o profeta, né? Ó, vou pegar uns gravetos aqui, vamos fazer a última refeição e já era. E Elias pede para ela, ó, vai, mas faz primeiro para mim. Se fosse você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, chegasse um camarada na tua casa, dizendo que foi enviado de Deus lá na tua casa, você está com a última refeição, você e seu filho, será que você faria o mesmo que aquela mulher fez? Deixaria de alimentar teu filho e a si mesmo e daria para esse homem? Eu acho que não, hein? Mas aquela mulher fez. E diz a Bíblia que ela, o profeta e o seu filho se alimentaram por muitos e muitos e muitos dias. Aleluia. O segredo, meus irmãos, não está na quantidade que nós temos. O segredo está na entrega. O problema está na entrega. O problema está na entrega. O problema é que a gente não coloca o que temos nas mãos do Senhor. E muitas vezes a gente deixa de entregar aquilo que pertence a Deus. Eu não estou aqui, presta atenção, não estou falando de dízimo e oferta, não. A gente deixa de entregar aquilo que pertence a Deus. A adoração pertence a quem? Deus. A adoração pertence a quem? Deus. E por que você não entrega o que é dele? Ei! O culto é para quem? Para Deus. Para nós ou para Deus? Para Deus. E por que nós não fazemos como o salmista diz no Salmo 100, entremos nos seus atos com júbilos de alegria? Aleluia. Por que não fazemos isso? Glória a Deus. Meus irmãos, nós não precisamos, preste atenção, nós não precisamos sentir nada para adorar a Deus. Não precisa de banda, não precisa de teclado, não precisa de bateria, não precisa de nada. Tudo isso apenas é a cereja do bolo. Mas enquanto eu não aprender que adoração não é necessário isso aqui. Eu posso adorar Deus sem teclado, mas com teclado fica melhor, com bateria fica melhor, com gente boa cantando aqui, melhor ainda. Mas a adoração não tem nada a ver com tudo isso aqui. Isso aqui apenas aprimora o ambiente, gera um clima de adoração. Mas adoração está além disso daqui. Aleluia. Duro que muitas vezes a gente vem e a gente fica esperando, parece que Deus dá algo para nós. Se Deus não dá, eu não o adoro. Meu Jesus. Ai, meu irmão. Misericórdia. Não. Deus está chamando, Deus te chamou. Esse foi um dos motivos da qual Deus permitiu que nós estejamos aqui. Sabe para que é? Para adorá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Para Aleluia. adorá-lo. Eu tenho motivos de sobra para chegar aqui no domingo e adorar ao Senhor. Ei! Você tem motivos de sobra, você tem motivos de sobra para chegar aqui com gratidão no teu coração, mesmo que você esteja passando por dias difíceis, mesmo que a semana não tenha sido tão boa quanto talvez você gostaria que fosse, mas Deus preservou você até aqui. Aleluia. Você está vivo, você não está vivo aqui? Está vivo? Maravilha, está vivo? Bênção! Quantas coisas Deus tem feito na tua vida? Quantos milagres? Quantos livramentos Deus tem dado para você? Quantas coisas Deus tem feito na tua vida? E muitas vezes Deus tem feito, mas Deus não tem tocado trombeta, né? Dizendo assim, ó, eu fiz, hein? Não vai esquecer do que eu estou fazendo, não. Deus faz e fica na dele, esperando o reconhecimento da nossa parte, né? Esperando o reconhecimento. Mas muitas vezes a gente não está focado no que Deus está fazendo. A gente está focado no que está faltando, né? No que está faltando, nas porradas que a gente está levando, na vida difícil que a gente está enfrentando. A gente está
bem preparado para adorar o Senhor, para entregar a Ele a verdadeira adoração a qual Ele merece. Muitas vezes Deus fala assim: o que é que você tem aí? Tem o que aí? O que você tem aí já é suficiente para tirar você de onde você está. Glória a Deus. O que você tem aí já é suficiente para tirar você da onde você está. É como se Deus dissesse para mim e para você assim, ó, presta atenção aqui, ó, eu não preciso dar nada para você no momento. O que você tem aí já pode tirar você daí onde você está. Jesus. Mas não impede de eu lhe dar. Ei! Alguns passos que nós precisamos dar, meus irmãos, não precisa de nada de Deus, precisa da nossa parte. Obediência. Não tem nada a ver com a ação de Deus. Basta a gente obedecer o que Ele já determinou. Obediência já vai tirar a gente de certos lugares. Temor a Deus já vai tirar a gente de certas situações. Conhecimento da parte, já vamos também. Então, quer dizer, aonde entra Deus nisso tudo aí? Deus está falando assim: filho, filha, o que eu já coloquei nas tuas mãos, o que eu já coloquei à tua disposição, já lhe tira da onde você está, já te tira. Pastor, eu mal sei falar. E você acha que Deus não pode utilizar você porque você mal sabe falar? Eu não tenho muita leitura. Eu não tenho muita leitura, pastor. Sei. Não sou muito perito na leitura. Minha mãe que já tem aí quase 40 anos de evangelho, não tem nenhum diploma. Tem nenhum diploma de escola. Tem nenhum diploma da escola. Mas dá uma Bíblia na mão dela. Eita glória! Dá uma Bíblia na mão dela. Aleluia! Não tem muita leitura, não tem muito. Mas fala do Evangelho. O negócio rola, o negócio desenrola. Muitas vezes você está querendo ser perito para começar alguma coisa, não vai começar mesmo. Porque você está querendo começar lá de cima. Você está querendo começar lá de cima e muitas vezes Deus fala: não, pé, calma, não é bem assim não. O segredo não está no quanto nós temos. O segredo está na nossa entrega. Você pode estar aqui nessa noite dizendo assim: a minha fé está desse tamanho. Está assim, nossa, nas mãos do Senhor dá muita coisa. Talvez você esteja aqui nesta noite aqui, ó, com tamanho, as suas forças estão assim, ó. A lâmpada já está assim, ó, mas não apagou, está se apagando, mas não apagou. Tua fé pode estar assim, ó, mas ainda tem um restinho ainda, é o suficiente para Deus fazer. Aleluia! É o suficiente para Deus fazer quando a gente coloca nas mãos dele. Quando a gente coloca tudo. Porque nós temos aquela viúva, quando foi ofertar, que Jesus ficou só observando. As pessoas ali que levavam do que sobrava, os seus montes, e chega aquela viuvinha, aquela mulherzinha com 2 moedas. E Jesus, aquela mulher ofertou mais que todos eles. Mas por quê? Porque ela deu tudo o que ela possuía. Aleluia! Cadê o pessoal aqui? Ei, talvez hoje Deus está dizendo: sabe o que para mim e para você? Por que você não dá valor às 2 moedas que você tem? Talvez hoje Deus está
para mim e para você, ó. Por que você não dá valor às 2 moedinhas que você tem? Você não tem muito, mas tem 2 moedinhas como aquela mulher. Já é o suficiente para Deus fazer algo na tua vida. Aleluia. Já é o suficiente para Deus fazer algo na tua vida. Você não precisa de muito não, meu irmão, minha irmã. Deus não vai começar dando muito nas tuas mãos, não. Pode ficar, pode desistir disso. Deus não vai começar algo na tua vida lhe dando muito. Às vezes a gente é assim, né? A gente só quer bem ser, a gente quer ser bem sucedido tendo muito. Deus está falando assim, ó. Vai ter que aprender a dar valor no pouco. Glória a Deus. Vai ter que dar valor no pouco, ó. Dar valor no pouco. Ó, uma das grandes coisas das pessoas que tiveram algo na vida, que muitas vezes perderam, foi porque elas foram do pouco para o muito, sem ter a experiência e o valor do que é conquistar as coisas. Às vezes a gente não dá valor àquilo que o pai e a mãe suou para conquistar. Cai na mão dos filhos e em pouco tempo se perde. Às vezes Deus está olhando para você, meu irmão, minha irmã, e Deus está falando assim, ó. É lógico que eu quero tirar você de onde você está. Quero, eu posso, mas você precisa dar valor nas pequenas coisas. Dê valor nas pequenas coisas que você tem. Pare de reclamar. Pare de ficar murmurando. Pare de ficar praguejando. Pare de ficar contabilizando aí, ó, o que está te faltando. Ai meu Deus, a minha vida sua vida é nada, sua vida, você deveria celebrar a Deus pela vida que você tem. Você deveria agradecer por aquilo que você tem, um pouquinho que você tem. Quem não come carne, come ovo. Dê graças a Deus pelo ovo. Tem muita gente que nem o ovo tem. Quem não mora em palácio, mora numa casinha humilde. Meu Deus, obrigado, Senhor. Tem muita gente que nem a casinha humilde tem. Não tem. Tem. Celebre a Deus pela salvação que você tem. Oh. Nós estávamos condenados à morte. E Jesus chega sem a gente pedir, faz algo por mim, por você, sem a gente poder pagar nada. Ele diz assim, ó, o seu preço eu já paguei, agora aquilo que pesava sobre você, eu já paguei, e agora, aí a gente fica com cara de quem está condenado. A gente fica com cara de quem está morto. Quando na verdade a gente deveria ser, é verdade. Aleluia! Oh, o Senhor morreu na cruz por mim. Louvado é o Senhor. Ah, Senhor. A vida da gente às vezes vai dar tantas voltas, sabe por quê? Deus é o dono de tudo. E às vezes Deus faz a roda gigante virar, né? Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Aprenda a dar valor. Aprenda a dar valor nas pequenas coisas que Deus já deu a você. Deus já deu a você. Fique de pé. Aleluia. Vamos cantar essa canção para a gente encerrar aí. Primeiro amor, oh Deus. Glória a Deus. Oh Senhor.
Eu quero
Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós já estamos encerrando aqui. Vamos orar aqui agradecendo ao Senhor. E se tiver alguém aqui, ó, quero já fazer a oração final aqui. Mas se tiver alguém aqui entre nós aqui que não tomou uma decisão por Jesus ainda e gostaria de tomar nessa noite, enquanto eu vou orar aqui, você pode sair do seu lugar se você quiser. Se tiver alguém aqui, talvez você está visitando a igreja, já veio, já frequentou, mas quer renovar sua aliança com Deus. Se tiver alguém aqui nessa noite, eu quero fazer essa oração final para a gente ir embora. Mas se tiver alguém, vem aqui que eu quero orar por você. Amém? Levante suas mãos aí, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te bendizemos, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Toma as nossas vidas, ó Deus, nas Tuas mãos. E guarda o nosso caminho de volta para casa, nos protege e nos livra de todo mal, Pai. Nos concede uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, obrigado, ó Deus, pelo Teu imenso amor e as consolações, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Estejam com todos aqueles que creem. E quem crê, diga amém. Não vou falar para você dar um abraço no seu irmão aí, porque a gente está num momento que não pode abraçar. Mas ó, Deus abençoe. Um abraço, vai com Deus. Deus abençoe sua vida. Uma semana de vitória, em nome de Jesus.